Você sorriu hoje já? É bom rir, né, queridos? É bom estarmos na casa do Senhor. Meu coração se alegra em Deus pela sua vida, amém? Eu saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor. Nós vamos agora ao Ministério da Palavra. Eu quero ser objetivo com você, eu não quero tomar o seu tempo, e depois eu quero ministrar uma palavra, a ceia do Senhor junto com você. Estou vendo o Leandro e a Thay ali, é bom ver vocês aqui, Deus os abençoe. São filhos amados, sempre bem-vindos. Nós vamos começar um projeto lá em Goiânia, hein? Ora. Família, vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 47. Nós vamos falar nessa noite sobre a casa caiu. Quando eu falo a casa caiu, você já entende o que é, né? A casa caiu, deu problema, deu dificuldade, alguma coisa não ficou bem. Então vamos lá, Lucas 6, 47, por favor, abra sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar. Obrigado, Marcos, Deus abençoe, filho. E não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Diga amigo, a casa caiu. Pai Santo, te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio, e o Senhor tem liberdade. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Olha, quando a pessoa chega em nossa igreja, que ela entra pela porta principal, ela encontra ali 3 banners, em um banner único, mais 3 colunas. Ela encontra a missão, ela encontra os nossos valores, e ela encontra também informações ao nosso respeito, quem nós somos, o que fazemos, nossos compromissos. E um dos nossos valores é a família. Quando ela lê o nosso slogan em alguma propaganda, alguma informação nossa, está escrito: uma família do céu na terra. Aos domingos pela manhã, você que não veio num culto domingo pela manhã ainda, eu quero motivar você a estar num culto domingo pela manhã. Ela chega e tem uma mesa posta, feita, organizada por pessoas incríveis, que levantam cedo, que servem com excelência, que demonstram amor, para que nós tomamos o café da manhã como uma família do céu na terra. Mas nós acreditamos que tudo isso, ser igreja, falar de família, orar, cuidar, se preocupar, oferecer um café da manhã, ter grupos familiares, ter discipulado, ter instrução prática, ter eventos, atividades voltadas para mulheres, voltadas para homens, voltadas para jovens, adolescentes, ter ministério infantil, ministério de música, ter projetos sociais, tudo isso só faz sentido se começar em casa, se a sua casa estiver bem. E ao celebrar a ceia do Senhor, não é o nosso domingo da família, o meu coração ardeu por trazer essa palavra para a sua vida. A sua presença e a sua atitude é que irão determinar a bênção de Deus sobre a sua vida ou não. Por exemplo, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. A Bíblia diz: filhos, obedeçam aos seus pais. A Bíblia diz: pais, não provoquem seus filhos a ira. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas. Esposas, respeitem o seu marido. Maridos, sejam o cabeça. Esposas, sejam submissas. Isso é a palavra de Deus, não é uma invenção do pastor Edson. Agora, o mundo lá fora, ele não fala isso para você. O mundo lá fora, pelo contrário, ele ensina até a mulher a querer conduzir o marido, né? A Bíblia diz: o homem é o cabeça do lar, e o mundo lá fora fala: mas a mulher é o pescoço. Você já ouviu isso? É desse jeito. Há várias
famílias que nós podemos perceber e a gente vai olhar para elas, que elas construíram alicerces que não foram em Deus, se esforçaram, educaram seus filhos, mas não educaram conforme os princípios da palavra de Deus, que os maridos foram homem dentro do lar, de verdade, provedor, mas ele não era o sacerdote, nunca fez um culto do lar, nunca abriu a Bíblia, nunca chamou a família para orar, nunca fez um momento de adoração. Nós vemos mulheres que elas são uma bênção na igreja, mas lá na sua casa ela é igual goteira, na cabeça do homem, e esses lares caem. Esses lares são destruídos. Nós vemos vários modelos de famílias que não deram certo. Eu quero usar como exemplo uma família que a casa caiu. Uma família que ela era a primeira família, a família de Adão e Eva, o modelo da perfeição de Deus. Deus constrói uma família e fala: vocês serão um modelo. Deus faz o homem, do homem ele faz a mulher, e ele faz um jardim e coloca eles nesse jardim. E diz: olha, vocês vão ser bênção, vocês vão ser referenciais, vocês vão dominar, vocês vão fazer o que precisa ser feito, vocês vão multiplicar, vão encher a terra. Mas essa família deu errado. Você conhece a história? Essa família deu errada, essa família foi expulsa do paraíso, essa família teve 2 filhos, o mais velho Caim, o mais novo Abel. Caim matou Abel e fugiu, e foi embora, marcado. Imagina esse lar. Por que esse lar caiu? Por que esse lar foi destruído? O que aconteceu de fato? Pastor, foi o pecado. Será que foi o pecado? Por que esse lar não deu certo? Eu quero nessa noite trazer para nós uma vacina, para que a nossa família seja chamada sempre de abençoada do Senhor, amém? Você ama a sua família? Nós amamos a nossa família, por isso nós estamos aqui. Talvez nós nem precisemos dessa palavra, ela somente é um alerta para nós, que nós sejamos nessa noite ministrados pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Que Deus nos dê graça para poder ouvirmos e compreender essa palavra e aplicarmos ela na nossa vida. Eu quero pensar com você então, a partir da casa caiu, sobre a família de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia e deixar aberta lá. Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem? À mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja, queridos, Satanás sempre trabalha com um ponto de interrogação. Ele sempre vai colocar dúvidas no seu coração. Aí ele diz assim: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Essa conversa é uma conversa entre a mulher e Satanás. Deus não está aqui, o marido não está aqui, os filhos não estão aqui, não tinha pastor, não tinha discipulador. Eu não sei como é que foi esse negócio. Lá no Jardim do Éden, a mulher e Satanás batendo um papo, uma conversa, uma troca de ideia. Eu acredito que isso não foi só uma conversa, não foi só um momento, foi uma construção de algo para o ruim. Satanás não destrói a tua família de um dia. Ninguém sai de casa pensando assim: o sol está brilhando, o vento soprando, os pássaros cantando, vou trair minha esposa. Ninguém faz isso. Não é assim que acontece. É uma construção gradativa, sem a gente perceber. Eu posso contar para você várias histórias de amigos meus, que infelizmente, temos um amigo, eu e o pastor Francisco, em comum, grande igreja, grande pastor, milhares de membros, mais de 50 congregações, caiu, pecado moral. Nós fomos lá, eu e Chicão, Neuza, Tânia, sentamos com ele, olhamos nos olhos dele, eu perguntei para ele assim: o que aconteceu, meu amigo? Ele disse assim: eu não sentia prazer em mais nada. Pensei comigo, talvez com ela eu sinta algum prazer. Falei: mas a Bíblia diz que o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei você deve meditar de dia e de noite. Aliás,
uma boa pergunta para nós, né? Nós lemos a palavra de Deus todos os dias? Precisamos lê-la todos os dias. É alimento, uma prática, é um hábito. Então essa casa cai. Por que essa casa caiu, pastor? Primeira coisa, por causa da relativação dos absolutos de Deus. O pecado, ele só foi uma consequência. Pecado é só o resultado do que a pessoa já decidiu. Olha o que diz o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha, queridos, aqui nesse versículo está todo o veneno da serpente. Efésios 4, 27 vai dizer para nós: não dei lugar ao diabo. Como é que eu vou dar lugar para o diabo? Eu vou conversar com o diabo? Eu vou ouvir a explicação do diabo? Eu vou ouvir a instrução dele para a minha vida? Eu vou ouvir conselhos de Satanás? Não dei lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8, Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem? O inimigo de vocês, o diabo. Ele não é amigo, queridos. Ele não é companheiro, ele não é um cara legal, ele não é gente boa, ele é o inimigo de vocês. Ele anda em derredor como o leão que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar, alguém para tragar, alguém para pegar e falar assim: é meu. Agora, como é que ele faz isso? Pensa comigo aqui. Você está andando na rua, você se arrumou, tomou um banho, escovou o dente, está tudo bem, está andando na rua. Aí você encontra o Satanás. Vamos pensar o Satanás. Como é que você imagina o Satanás? Chifre, rabo, tridente na mão, saindo fogo pelas narinas, vermelho. Aí você encontra esse Satanás. Aí você chama ele para tomar sorvete, para ir no shopping, dá uma carona para ele no teu carro. Agora, você acha que ele vai aparecer desse jeito para você? Querido, pensa, só da pessoa pensar: pastor, não é bem assim não, pastor. Não é desse jeito as coisas, pastor. Pastor, vocês pastores, vocês são radicais demais. Pastor, dá para ser mais leve. Só de pensar, você já abriu uma brecha para Satanás. Ele já falou: ah, ali ó, relativizando a palavra. Muito bem, eu posso fazer. A Bíblia diz, por exemplo, vou dar um exemplo para você muito claro. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Os sábios desse mundo dizem assim: não é bem assim não. Não é bem assim. Você pode ser o que você quiser. Os sábios desse mundo, a Bíblia diz que Deus é que gera a vida e Ele é o autor da vida, amém? Os sábios desse mundo dizem: o teu corpo, as tuas regras. Poxa, pastor, radical demais, né? Relativizamos a palavra de Deus. Olha, o relativismo sempre irá aparecer de forma travestida. Você é vítima de um sistema que acha que tem razão, que você não pode ficar preso a isto, que você precisa lutar, se libertar, ser livre. O diabo, ele vai aparecer para você como psicologia moderna, conselhos legais de quem não teme a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Por que você ainda está nesse casamento? Você não é feliz, você merece ser feliz, vai viver a sua vida. Para com isso, larga essas coisas. As amizades do mundo, elas podem aparecer de forma travestida e contaminar o nosso coração. Pastor, mas essa música é tão legal, pastor. Tem nada demais essa música. Eu me lembro, a pessoa está me ouvindo aqui, há muitos anos atrás, a gente estava conversando, e eu falei para ela assim, ela falou assim: ó, tem música que não é de Deus para a sua vida.
Ela falou, tem umas músicas sertanejas que eu gosto aí, viu? Aí ela falou assim, por exemplo, eu falei, por exemplo, tem aquela cantora lá, não lembro o nome da mulher mais, a moça fazia famosa muito tempo lá atrás, e falei, essa moça lá que canta, e essa moça, ela deu uma entrevista dizendo que o repórter perguntou assim, as tuas músicas estão tão bonitas, da onde que você tira essa inspiração? Ela falou, não tem inspiração nenhuma não, eu recebo as letras dos demônios. Falou, aí você pegou pesado, né, porque eu ouço as músicas dela, eu gosto de ouvir as músicas dela. Está ouvindo música de demônio e não percebe. A música é legal, pastor, a música tem uma batida legal, eu gosto. Pastor, é a roupa da moda. Pastor, não é muito essas coisas que o senhor está falando, não. É brechas. É brechas. Se você conhece os absolutos de Deus e questiona, eu sinto dizer, a serpente já acessou o seu sistema de valor e te contaminou. Olha o que diz Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e fez o quê? E lascou com o seu marido. Linguagem de hoje. Meu Deus. É para acabar com a gente, fala a verdade, gente. Ô, gente, nós temos que ser sinceros, nós estamos numa luta contra o Satanás. Nós não estamos numa luta entre nós aqui, a gente tem que ficar esperto com essas coisas, sim ou não? É para o nosso bem, é para a nossa vacina aqui, ó. Satanás, ele transmite para as pessoas hoje em dia mais que Deus. Por isso há uma inversão de valores. As pessoas buscam num monte de fontes coisas para a vida dela e esquecem de buscar aqui, ó, na palavra de Deus. A única fonte que nós temos de Deus é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha o que diz Isaías 50:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luzes fazem, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Não, pastor, não tem nada a ver. Aí o Satanás, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele é bonitão. Satanás, ele é bonitona, cheiroso, cheirosa, aparece bonito na foto, bacana. Tem um amigo meu, pastor, que diz que se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é bom igual chocolate, ele diz. Falei, lascou, que eu gosto tanto de chocolate. Jesus, tem misericórdia de mim. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo assim, ó, não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, queridos? Transformar-vos. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda vez que você vê alguma coisa que relativiza o absoluto de Deus, acende a luz amarela. Falei, mas foi isso que Deus disse? É isso que está escrito? Eu posso viver dessa forma? Eu posso estar nesse lugar? Eu posso comer desse jeito? Queridos, nós como os batistas, nós não vamos dizer para você o que você tem que vestir, comer, beber, o lugar que você tem que frequentar. Por exemplo, pastor, é a minha roupa. Está boa essa roupa assim? Quem vai dizer para você se a tua roupa está boa ou não, não sou eu. É o teu espelho e o Espírito Santo. É Ele, não é mais ninguém. É um entendimento nosso. Não relativize. Absoluto de Deus é absoluto. Sejamos sérios nisso, amém? A segunda coisa, por que essa casa caiu, pastor? Olha o verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Segunda coisa, por que essa casa caiu? Investimento em aparências. John Stott, ele disse, toda falha moral começa com uma falha em tratar a palavra de Deus como suficiente. A Bíblia diz, porém, mas não é bem assim. Se a Bíblia diz, é assim. Se a Bíblia diz, é isso. Se você faz uma concessão, aquela concessão vai quebrar você. Aí faz o quê? Investe em aparência. E aí faz o quê? Como dizem os nossos antigos, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Queriam sem luz, sem entendimento, disfarçar a nudez. Adão faz agora uma folha de figueira. Quanto tempo você acha que essa folha de figueira ia durar?
não queria se expor para Deus. Se você se esconde de Deus, quem é que te defende? Pensa comigo. Casamento com coisa mal resolvida, filhos com raivas dos pais. O pai me chamou a atenção, vou ficar uma semana sem conversar com meu pai. Uma semana sem conversar com a minha mãe. Me chamou a atenção, não vai pagar o meu cartão não vai me dar minha mesada não falo com você durante um mês. Que coisa mais terrível. Aparências, disfarces, é somente o que a gente consegue produzir. Você quer ver uma aparência legal? Foto de dentro de casa, com todo mundo rindo. Está lá todo mundo brigando. Aponta o celular e fala, gente, foto para o Instagram. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando o quê? Honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim as orações de vocês não serão interrompidas, amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo lá fora pode falar que a mulher é forte, o movimento feminista pode falar que mulher não precisa de homem, pode falar um monte de coisa. Nós homens, para nós, as nossas esposas são mais frágeis, são coerdeiras da mesma graça, nós tratamos elas com carinho, com amor, com respeito, com educação, com palavras amorosas, com palavras ricas, mágicas, por favor, muito obrigado, com licença, te amo, você está linda, você precisa de mais algo. Nós lavamos a louça, nós estendemos a roupa, nós organizamos a casa junto, nossas esposas não são empregadas nossas, elas são coerdeiras da mesma graça junto com a gente, amém, homens? Amém? É assim que funciona, gente, porque senão a oração vai ser interrompida. Pensa, quando eu invisto em aparência, eu estou querendo impedir Deus de ver. Só há uma forma de corrigir: reconhecimento, arrependimento e exposição. É conversar em família, é falar um com o outro, alguma coisa não está legal entre nós dois. O que não está bem aqui em casa? O que nós precisamos resolver? Como que nós corrigimos isso? Jesus foi pastor, o senhor está sendo muito duro. Estou não. Vou mostrar para você quem foi duro. Jesus. Olha só Mateus 23, 27. Vamos ler no 3 junto? 1, 2, 3. Foi leve ele, não foi? Jesus dizendo assim, vocês são hipócritas, vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, por fora se mostram belos, mas interiormente cheios de ossos de mortos, de toda podridão. Quer viver de aparência. Adão e Eva no paraíso, na casa de Deus, vivendo de aparência. Diga comigo, a casa caiu. Terceira coisa, por que essa casa caiu? Olha Gênesis 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher fizeram o quê? Se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gente, fala sério, você vai se esconder de Deus atrás de uma moita? Será que Deus não vai te encontrar? Terceira coisa, por que essa casa caiu? Porque fugiram do encontro com Deus. Se há segredos em seu coração, eu sinto informar, mas já deu ruim. Deus aqui estava dando a oportunidade a Adão de se expor, de falar, de corrigir. Deus ia todos os dias lá se encontrar com Adão. Diga comigo, Deus vai todos os dias. Só que um dia Deus chegou, quem não estava era Adão. Adão não estava lá. Adão não quis se encontrar com Deus. Pastor, eu não me sinto confortável em falar. Adão também não. Adão também não. Eu não me sinto bem, pastor, em me expor. Pois é, Adão também não. Olha o que diz Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões, jamais
prosperará. Mas o que faz o quê? Confessa e abandona, alcança o quê? Misericórdia. Querido, deixa eu falar para você, igreja não é prédio. Igreja é uma família que se importa um com o outro, amém? Pastor, eu quero mudar de igreja porque a outra igreja é mais legal. Joia. Se nós não temos a capacidade de pastorear você como você merece, e você encontrou um lugar melhor, pessoas são livres. Mas você mudar de igreja porque você não quer ser confrontado e quer continuar na prática do pecado, já deu ruim. Porque o problema não é hoje. O problema não é com a igreja. O problema não é com o pastor. O problema é naquele dia que nós teremos que prestar contas diante de Jesus. Essa é a grande dificuldade. Se a pessoa não quer ser confrontada, se ela não quer ser transformada, ela está vivendo um evangelho fácil para ela. E o evangelho não é fácil, queridos. O evangelho, ele nos desafia a andarmos em santidade com Deus, amém? Você está recebendo essa palavra para a sua vida? É isso, querido, que nós temos que entender. Olha, por que essa casa caiu? Olha, a quarta coisa, Gênesis 3:11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: quem? Aí, ó. Olha o problema aí, ó. A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore. Só que a ênfase não está aí. A ênfase está no final. Eu comi. O problema não é a mulher. O problema é eu comi. Gente, a quarta coisa que essa casa caiu é a transferência de responsabilidade. O pecado sempre será uma decisão pessoal. É certo que mulheres que são frias, que não tocam os seus maridos, os empurram para os braços de outros homens, mas isso não é motivo para homem ir. É certo que homens que tratam mal suas esposas e as deixam carentes, empurram elas para outros homens, mas isso não é motivo para ir. Ninguém me faz pecar, eu decido pecar. A minha vida familiar pode não ser a ideal, mas eu decido ser o melhor que eu posso ser, amém, queridos? Eu decido ser o melhor filho que eu posso ser, eu decido ser o melhor pai que eu posso ser, a melhor mãe que eu posso ser, o melhor marido que eu posso ser, a melhor esposa que eu posso ser, porque senão eu vou ter que falar, eu decidi e eu comi. Mas eu transfiro a responsabilidade para o outro. Pastor Danilo Figueira diz assim: é sempre desanimador quando você tem que confrontar alguém e essa pessoa tem mais desculpas a dar do que perdão a pedir. Quando você fala e a pessoa fica inventando um monte de desculpa, nunca reconhece, nunca chama para ela, não, é sempre o outro. Não, pastor, é porque a minha esposa não lava a louça. É porque a minha esposa não cozinha. Não, pastor, é porque o meu marido não toma banho, pastor. Não, porque o meu marido, não, pastor, é porque o meu pai não teve sabedoria para falar comigo, pastor. Não, porque a minha mãe só pega no meu pé. É sempre transferindo para o outro. Essa pessoa está mais comprometida consigo mesma do que com as mudanças. E aí ela transfere a responsabilidade. Aí ela vai fazer igual Adão: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Aí agora a culpa é de Deus. Até Deus é culpado. Mas no final, quem que comeu? Eu. Uma casa firme, queridos, ela passa pelo aspecto de que cada um assume as suas responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade de fazer a sua casa dar certo, amém? A quinta coisa, pastor, por que essa casa caiu? Olha o verso 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu o quê? A serpente me enganou. Só que no final é o quê? Eu comi. No final é sempre eu. A quinta coisa porque essa casa caiu é por causa de um misticismo superficial.
O pecado sempre será uma decisão pessoal. Eu comi. Pode colocar a culpa em quem você quiser, até no Satanás, mas a culpa será sua. Nós precisamos compreender que nós temos pleno domínio sobre as nossas escolhas. Não é culpa do diabo. O diabo vai aprontar, o diabo vai colocar convites, o diabo vai colocar manjares, o diabo vai tentar, o diabo vai acusar, o diabo vai armar armadilhas. É papel dele fazer isso, queridos. Mas a culpa no final sempre vai ser nossa. Nós temos domínio. Jesus, Deus, disse para Caim: o teu pecado está diante de você e cabe a você dominar ele. Ele saiu da presença de Deus e matou o irmão, porque ele não quis dominar o seu pecado. Agora, queridos, pastor, mas como é que eu faço, pastor? Porque Satanás está tentando. Satanás, pastor, a minha cabeça é um monte de pensamento, o meu coração, um monte de vontades. Pastor, eu quero ir. Pastor, eu nasci no lar evangélico, eu nasci na igreja, eu nunca experimentei. Eu quero saber como que é. Eu quero sentir o sabor pelo menos uma vez. Eu quero ver como é que funciona, pastor. Olha o que diz 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a quem? A si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Eu tenho uma boa notícia para você: se você é nascido de Deus, Satanás não consegue tocar em você. Se a tua família é nascida de Deus, Satanás não consegue tocar na tua família. Eu vim aqui para declarar para você que nós não abrimos mão dos nossos filhos. A nossa casa serve ao Senhor Jesus. Nós somos povo de Deus, amém, queridos? Nós somos família do Senhor. Agora, Satanás vai fazer o papel dele. Satanás vai te oferecer o mal como se bom fosse, o manjar dele. Não ignore isso, mas não coloque a culpa nele. Não coloque a culpa no teu irmão. Talvez o que você precisa nesse momento é entrar em guerra, é entrar em jejum, é entrar em oração, é ir para a batalha espiritual, é se revestir da armadura de Efésios. Deus nos deu uma armadura, amém, queridos? Deus nos deu um capacete, Deus nos deu uma couraça, Deus nos deu sandália, Deus nos deu espada, Deus nos deu escudo. Nós temos uma armadura de Deus. Vai para a batalha, eu vou batalhar, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha vida. Eu não entrego a minha casa para Satanás, eu não entrego a minha família. Nós somos povo de Deus, nós somos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Batalha. Por quê, pastor? Porque se você for abatido, não adianta você terceirizar a culpa, porque você terceiriza para Satanás, mas não resolve com Deus. A culpa é sua. Satanás vai estar lá se apresentando, se posicione. Satanás não tem poder para destruir a sua família, amém? Diga assim: Satanás não tem poder para destruir a minha casa. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Pastor, mas eu pequei, eu caí, eu errei. Como é que faz? Satanás não tem poder para te perdoar. Ele tem poder para te acusar. Mas o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que a nossa santidade em Cristo Jesus nos dá livre acesso ao Pai. Amém, queridos? E eu quero encerrar para celebrarmos a ceia do Senhor. Pastor, é possível reverter isso? Como que faz, pastor? Olha o que diz Gênesis 4, 25. Então a casa caiu, diga comigo, a casa caiu. Adão é expulso do paraíso junto com Eva. Eles têm 2 filhos. Um filho mata o outro. E a vida deles vira um nada. Talvez você esteja nesse momento pensando: o que eu vou fazer com a minha vida? Aí o texto diz assim: Adão tornou a ter relações com a sua mulher. Ele restaurou o seu lar. Ele conectou novamente com a sua esposa. É a minha casa. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus, quem? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E olha o verso 26. A Sete, que foi o filho deles, nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o quê?
o nome do Senhor. Pastor, como é que é possível mudarmos isso? Quando nós restauramos o nosso lar em Deus, a nossa casa se estabelece novamente. Esse final de semana, há muitas casas caindo. Você vai ouvir notícias de homens e mulheres que, ao invés de estarem numa igreja, orando, adorando, buscando a Deus, eles decidiram relativizar a palavra de Deus. Eles decidiram escolher prazeres do mundo. Pastor, é só uma diversão, não tem nada demais. E abrir uma brecha para Satanás. Tudo começa na sua casa. Eu quero que você seja abençoado aqui na igreja, amém? Eu quero que você seja abençoado lá no seu trabalho, amém? Eu quero que você tenha sucesso por onde você passar, amém? Mas tudo começa na sua casa. Tudo começa no seu lar. Então nós estamos aqui hoje e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu quero orar com você. Mas talvez, marido, está faltando realmente você ser o sacerdote na sua casa. Você chegar lá na sua casa, chamar a tua família, sentar à mesa com eles, e pegar e ler uma porção da palavra de Deus, e orar e abençoar eles. Pastor, eu não sei nem como que eu faço isso. Nos procure. Todos os pastores aqui estão à sua disposição para poder ensinar você a fazer isso como homem. Sim ou não, pastor Rafael? Sim ou não, pastor Tiago? Nós estamos aqui dispostos, né, pastor Fred? Estamos aqui dispostos a ensinar você a ser o sacerdote na sua casa. Nós somos família, amém, queridos? Eu estou falando aqui, de nós proteger a nossa casa. Eu estou falando aqui, dos nossos filhos serem homens e mulheres de Deus, amém? Talvez você, como homem, está precisando corrigir algumas coisas, tirar algumas sujeiras debaixo do tapete, talvez arrastar o sofá, parar de viver de aparências, sentar com a tua família e falar assim: o que tem de errado? Tem um amigo meu, vamos ficar de pé? Tem um amigo meu que ele é pastor, e durante muitos anos ele foi muito duro em casa, muito bruto, muito estúpido, com a esposa, com os filhos, e a esposa foi aguentando, suportando. E um dia ele teve um culto como esse, um encontro como esse com Jesus, e ele decidiu chegar em casa, e reuniu a esposa lá, os filhos, sentou com eles à mesa, e falou assim: ó, fala para mim, de verdade, isso que era de manhã, café da manhã, um dia tranquilo, de folga, feriadão, né? Fala para mim, o que eu preciso mudar? A esposa dele falou 4 horas, Wagner, sem parar. 4 horas. Aí ele falou assim: quando ela parou de falar, eu perguntei para ela assim: tem mais alguma coisa? Ela falou mais 2 horas. Então talvez você está precisando sentar com a tua esposa e perguntar assim: o que eu preciso mudar? Talvez, esposa, você está precisando sentar com o teu marido. Talvez, mãe, você está precisando sentar com teus filhos. Talvez, pai, você precisa sentar com teus filhos. Eu não sei como que está a sua casa, mas talvez está precisando ter uma conversa sincera lá. Talvez a tua questão não é com a tua família, é com o pastor, é com Deus, que está precisando organizar as coisas. Diga comigo assim: a minha casa não vai cair. Você concorda com isso? Feche teus olhos.